Todos os dias há um crime novo. Novo cenário. Novos suspeitos. Novas pistas. Sudocrime, o novo jogo do Observador. Descubra quem foi com a lógica do Sudoku e faça justiça pela sua cabeça. Na secção Jogos em observador.pt ou na app. E o livro com 100 jogos já em pré-venda. Horas. As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. O carro que Luís Neves conduz e que foi cedido ao ministro pela Polícia Judiciária foi apreendido ao traficante de droga conhecido como Xuxas. Segundo a investigação da TVI, CNN Portugal e do semanário Nascer do Sol, o Volkswagen Golf GTD, avaliado em cerca de 40 mil euros, continua legalmente em nome do traficante, atualmente preso. Ruben Oliveira foi detido pela PJ em 2022. Em primeira instância foi condenado a 20 anos de prisão. No entanto, a decisão ainda não transitou em julgado, estando o processo atualmente no Tribunal da Relação. O advogado de Xuxas diz que o cliente nunca foi informado de que o carro seria entregue para utilização do governo. Considera, por isso, a cedência da viatura abusiva e ilegal. Na política, José Luís Carneiro quer levar o PS até perto dos 35% nas sondagens antes de arriscar eleições. Dentro da cúpula socialista, essa é considerada a margem mais segura antes de avançar com o ato eleitoral. A revelação surge numa altura em que o PS se prepara para uma negociação importante com o governo, o Orçamento do Estado para 2027. Carneiro exige um acordo prévio com o PSD sobre questões essenciais da revisão constitucional para viabilizar o orçamento e quer que Montenegro esclareça a relação com o Chega. Ao mesmo tempo, o líder socialista tenta recuperar parte dos votos que o PS perdeu para o partido de André Ventura nas últimas legislativas. Esta é uma reportagem que pode ler na íntegra em observador.pt. É assinada pela grande repórter do Observador, Rita Tavares, com fotografia de Diogo Ventura. Depois das críticas de Hugo Soares e de Paulo Rangel na Universidade de Verão do PSD, o antigo ministro socialista João Soares sai em defesa de José Luís Carneiro. Diz que comparar o secretário-geral do PS, André Ventura, é uma indecência e recorda o legado do partido. Comparar o José Luís Carneiro com aquele senhor que é líder do Chega e que nos habituou às coisas mais inacreditáveis desse plano é uma indecência. Porque a verdade é esta: vocês, PSD, são uma parte essencial da espinha dorsal da democracia portuguesa, com muitos momentos maus. E nós somos também uma parte essencial, eu até tendo a dizer, sou suspeito, somos ainda mais essenciais. Porque nós somos mesmo a coluna vertebral da liberdade e da democracia portuguesa desde sempre. Porque tínhamos o antecedente do antes do 25 de Abril. João Soares falou ainda sobre Luís Neves, diz que o ministro da Administração Interna tem sido alvo de uma campanha miserável. Estamos de tal maneira permanentemente a ser metralhados com coisas completamente secundárias. Eu podia usar um exemplo que já está a passar de moda, que é a casa de campo do atual ministro da Administração Interna. Se é um tanque, ou se é uma piscina, ou se é um não sei o quê, ou se é o carro, é uma campanha como eu nunca vi, miserável. E eu presto homenagem ao senhor, que foi um excelente diretor da Polícia Judiciária. O antigo dirigente do PS, João Soares, na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide. Seguimos com o Luís Montenegro. O primeiro-ministro deseja um entendimento nacional sobre as reformas da segurança social antes das próximas eleições. Em resposta a perguntas dos jovens que participam na Universidade de Verão do PSD, Luís Montenegro insiste em não avançar com qualquer alteração no setor nesta legislatura. Assegura que se algum dia propuser uma transformação estrutural, será na base de um compromisso comum. O meu desejo era que nós pudéssemos ter um entendimento nacional para que, independentemente da força política que ganhasse as eleições, todos se comprometessem a executar a transformação estrutural que dá sustentabilidade a este sistema. Para isso temos de nos entender. E para nos entendermos precisamos, por assim dizer, de partir muita pedra. Precisamos de discutir soluções, precisamos de discutir fontes de financiamento, para depois concluirmos se vale a pena mudar por aqui, se vale a pena mudar por ali, com que conteúdo e com que previsão temporal.
Questionado como pretende continuar a negociar com o PS e com o Chega, apesar das várias coligações negativas entre os dois partidos no Parlamento, Luís Montenegro diz que o governo tem sido muito paciente. Nós temos de ter, em primeiro lugar, tolerância democrática e, portanto, perceber que aos partidos da oposição compete, sobretudo, ilustrar e mostrar aquilo que está mal. Se isto é, do ponto de vista da posição da governação, respeitar quem está na oposição, também convém que as oposições respeitem quem está no governo. Mas nós somos muito pacientes com a oposição. A oposição diz muitas asneiras e muitos disparates, mas a oposição faz parte do sistema. Luís Montenegro, em resposta a perguntas feitas pelos participantes da Universidade de Verão do PSD, naquela que foi a primeira vez que um presidente do partido responde a perguntas dos alunos da iniciativa. Luís Montenegro volta à Universidade de Verão do PSD já no domingo para o discurso de encerramento. Além fronteiras, a situação continua desafiante no Nepal, na sequência das fortes cheias que devastaram várias regiões do país. É assim que o primeiro-ministro nepalês descreve o cenário depois de visitar esta quinta-feira no Akao, uma das zonas mais afetadas. Estão confirmadas mais de 390 mortes. Há ainda registro de mais de 1.500 desaparecidos, entre os quais estão 3 cidadãos portugueses. Cerca de 3.500 pessoas estão em alojamentos temporários. As populações em zonas de risco foram aconselhadas a procurar locais seguros, isto numa altura em que se teme uma nova vaga de enxurradas. Entretanto, a Comissão Europeia vai mobilizar 1 milhão de euros para ajudar as vítimas das inundações que atingiram o Nepal. Os fundos destinam-se a cuidados urgentes de saúde, alimentação e de abrigo às vítimas. No futebol, o Benfica venceu o Aros por 3-1 na Dinamarca e está já na Liga Europa. O resultado contou com 2 golos de Prestiani aos 19 e aos 61 minutos. Foi a primeira vez que o argentino bisou num jogo. Rafa Silva também marcou aos 55 minutos. É o terceiro jogo consecutivo em que marca pelos encarnados. No final da partida, o treinador do Benfica, Marco Silva, elogiou a evolução da equipa. Sublinha que, apesar de saber que eram favoritos para passar à fase seguinte, conseguiram prová-lo. Disse-vos aqui ontem que estávamos muito longe daquilo que ainda temos que estar, mas é importante perceber que há uma evolução. Para nós é muito importante perceber que há uma identidade a ser criada e que há evolução, e basta olhar para aquele jogo de 23 e olhar agora, são duas coisas completamente diferentes. Isso para mim e para nós como equipa é muito importante. Ser favorito é uma coisa, outra coisa é prová-lo, e nós provamos. Já sobre o golo sofrido, Marcos Silva diz que foi sorte dos dinamarqueses, um infeliz azar para o Benfica. O treinador disse estar orgulhoso da equipa por não ter dado espaço ao adversário. Acabamos por ganhar de uma forma justa, com alguns bons momentos, alguns bons golos, novamente também com mais oportunidades para fazer mais golos. Acabamos por sofrer o golo numa bola fortuita. Aqui há claramente falar do azar, praticamente não concedemos nada ao adversário, que é importante para nós também. Jogando fora de casa, num ambiente que nós sabíamos que seria difícil, de um apoio forte à equipa da casa, e a equipa teve muito bem. As declarações de Marco Silva, o treinador do Benfica, após o jogo, que venceram por 3-1 frente ao Aros e que garantiu à equipa das Águias o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa. Também o Sporting de Braga apurou-se para a fase da Liga Conferência de Futebol, ao empatar 0-0 em Viena com a Áustria, beneficiando da vantagem de 2-0 trazida da primeira mão do play-off. Na Liga dos Campeões, Sporting e Futebol Clube do Porto já conhecem os adversários. Leões e Dragões conheceram o destino nas competições europeias esta quinta-feira no Mónaco, e João Lourenço, o sorteio ditou que as equipas portuguesas vão ter desafios difíceis até ao final de janeiro. Começamos pelo Futebol Clube do Porto, que no pote 1 tem pela frente 2 equipas da Premier League. A equipa de Francesco Farioli recebe o Manchester City e viaja até Anfield para defrontar o Liverpool. Descemos até ao pote 2. Há uma viagem até Sevilha para enfrentar o Betis e um desafio caseiro frente aos neerlandeses do PSV. Mantemo-nos nos Países Baixos, onde os azuis e brancos vão se deslocar até Roterdão para jogar frente ao Feyenoord. O pote 3 determinou ainda que o Dragão vai receber os azuis do Napoli. Por fim, o pote 4 dita que os Dragões viajam até Praga para defrontar o Slavia e recebem os austríacos do Lask. Já no Sporting, o sorteio dita muitos regressos ao Reduto Leonino. A equipa do Barcelona,
capitaneada pelo ex-leão Rafinha, vem a Lisboa. O Sporting tem viagem marcada para o Etihad Stadium para defrontar o Manchester City. O segundo pote determinou que a turma de Rui Borges vai receber o Manchester United e viaja até Itália para defrontar a Roma. Descemos até ao pote 3. Há duelo em Alvalade, frente aos turcos do Galatasaray, e uma viagem até Londres, a cidade que serve de casa emprestada dos ucranianos do Shakhtar Donetsk. No pote 4 há um duelo de má memória. O Sporting recebe o LASK e uma viagem até ao norte de França para jogar frente ao Lens. João Lourenço, com o essencial do sorteio para a fase de Liga da Liga dos Campeões. O calendário final só é conhecido este sábado. Ponto final nesta edição das 3 da manhã. As notícias são atualizadas quando forem 3h30. Este programa tem o apoio de BetClick.